Meus irmãos, é uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa noite, nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia que os adolescentes que estão conduzindo. E eu fiquei muito feliz com isso. Inclusive, hoje eu vou falar um pouco da minha adolescência. Eu vou tentar ir lá para 90, década de 90, 92, quando eu comecei a trabalhar aqui como líder de adolescentes, com 16 anos, 15 para 16 anos. E eu queria fazer esse link, sabe? Trazendo para a vida da gente aqui hoje. Queria colocar isso aqui. Dizer que o louvor dos adolescentes melhorou muito, viu? O pastor Marcos sabe do que eu estou falando. Que era eu tocando. Aprendi a tocar um teclado para poder, fazer... Não tinha ninguém, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então eu aprendi, e aí eu ficava no teclado, tocava com esses 3 dedos aqui, Edmir, ó. Esses 3 dedinhos aqui, e fazendo um dedão aqui, segurando no acorde aqui. Ia no string, aqueles strings, né? Ia só segurando a nota e mudando a nota. Era só mudando a nota. Só mudando a nota, mas fazia sucesso. A gente ia para o acampamento, tinha a união de adolescentes que era aqui em cima, que depois afastou, né? Era aqui em cima. A gente reunia aí uns 70 adolescentes aqui no salão, aqui em cima. E era eu no teclado apertando, e o Daltinho no violão. E quando o pastor Marcos chegou aqui, que ele olhou assim e disse: mas não é possível, o ministério é tão bom. Como é que está o louvor desse negócio? Aí o Moisés foi quem me ensinou. Ele disse: não fique parado assim não, fique pelo menos fazendo isso. O Moisés chegou: não fique parado aí não, fique pelo menos fazendo. Obrigado, Moisés, evolui bastante. Logo depois outras pessoas aprenderam. E aí eu saí, né? Saí, nunca mais voltei. Eu saí, nunca mais voltei. Sei tocar ainda hoje, mas só as músicas que eu tocava naquela época. As novas eu não sei nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas o que eu queria fazer com a gente aqui hoje? Estou vendo que tem pouco adolescente, mas tem alguns adolescentes aqui. Né? E tem alguns pais ou avós de adolescentes aqui. E aquilo que eu vou tratar aqui hoje cabe na vida de qualquer um. Cabe na vida de qualquer um. O que eu queria visitar alguns textos e alguns momentos que foram vividos aqui, quando eu era adolescente, e esses textos, e eu lembro o momento, o local e o texto, e como que isso marcou minha vida e fez diferença na minha vida até hoje. Então eu queria trabalhar esses são três temas, assim, três assuntos. Um é que existe um Deus que cuida do nosso futuro. Como isso foi importante para mim naquela época. Com 14 anos, ter essa consciência de que existe um Deus que cuida do meu futuro. E eu tenho a oportunidade de confiar minha vida a Ele. O segundo texto que eu vou tratar aqui com vocês fala de um Deus que tem uma vontade para a vida da gente. E como foi forte para mim estar aqui nessa igreja e ser incentivado a conhecer a vontade de Deus, a querer a vontade de Deus e a buscar essa vontade para a minha vida. E o outro é de um Deus que chama a gente para uma missão. E como foi forte para mim vivenciar aqui como adolescente dessa igreja, de que Deus tinha uma missão. Essas 3 coisas foram 3 coisas que marcaram profundamente minha vida aqui como adolescente. A primeira foi uma reunião de oração que a gente tinha na semana só com os adolescentes. Juntavam assim uns 3. E a gente ia orar. E o primeiro texto é um texto de Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como assim a gente ali, adolescente, 15 anos, um texto tão simples, de uma mensagem tão direta, ter marcado tão profundamente? Porque é uma época de muita angústia. É uma época de muita angústia. A gente está decidindo um bocado de coisa na vida da gente e o futuro está aberto. Está aberto. De um colega meu que ele dizia assim que a gente precisa ter certeza de 3 coisas na vida, assim, que a gente tiver certeza dessas 3 coisas, a gente está bem, está feliz. Uma é o que a gente vai fazer aqui na vida, aqui nessa terra. O que a gente vai fazer com a nossa profissão. Segundo é com quem que você vai viver essa vida aqui na terra. E para onde que você vai depois que a vida aqui na terra acabar. E se você souber dessas 3 coisas, você está tranquilo. Só que você, quando é adolescente, você não tem nenhuma dessas 3 coisas muito segura, não. O que é que você vai fazer aqui na Terra? É uma pergunta que começam a perguntar para os adolescentes quando eles estão ali
no Fundamental 2, encerrando o Fundamental 2 e começando o ensino médio, mas como é difícil responder isso aí. Quantas pessoas de 40 anos ainda não sabem o que vão fazer aqui nessa terra? Ou já mudaram tanto até descobrir. Então é uma época de muita angústia. Com quem que você vai namorar? Com quem que você vai construir uma vida? Com quem que você vai casar? Sabe, é uma época de muita angústia, muita. E aí, de repente, vem um texto que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Você tem noção do quanto que isso que é tão simples, mas que chega no coração de alguém e aquieta? É tão simples, né? Eu fiquei pensando, vou trazer algo. O que é que eu vou trazer? Vou trazer aquilo que marcou minha vida e que foi tão simples. Tão simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Digo para vocês, ser adolescente hoje está muito mais difícil do que ser adolescente na minha época. Está muito mais difícil. As angústias são muito maiores. São muito maiores. A gente costuma brincar, né, com essa coisa de que é uma geração com muito mimimi. Geração X, então, a geração X, que é a minha geração, ela tem assim, um discurso meio que de raiva da geração Y, Z, a geração C, que é a geração Corona, que nasceu agora, né? Os Corona nasceram agora há pouco tempo. Então, assim, essa geração Y, a geração Z, a geração X, que é quem tem mais ou menos 40 para 50 anos, eles olham para essa geração com um olhar de muito preconceito. Como se fosse muita besteira. Como se doesse com tudo. Como se não tivesse resistência para as coisas que a gente tinha, que a gente, na nossa época. Só que esses adolescentes estão vivendo uma realidade de uma angústia infinitamente maior do que aquela que eu vivia. Eu naquela época, tinha preocupação com o futuro, mas o futuro era muito mais desenhado. O futuro hoje, existe um excesso de futuro e uma instabilidade em relação ao futuro que você mesmo que não é adolescente, sente. Antes você ia para uma carreira, entrava na faculdade, continuava a tua vida. Hoje está tudo mudando tão rápido, isso na cabeça desses moleques, de olhar assim para frente e dizer o que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei nem como é que vai ser a vida daqui a 5 anos. Está tudo muito rápido, a velocidade é muito grande. Eu era um adolescente que, quando eu queria assistir um filme, eu ia para a locadora e eu alugava. Chegava lá, não tinha, alguém tinha pegue. Eu tinha que voltar no outro dia para saber, chegou o filme? Não chegou. Aí voltava, posso reservar? Reservava. Aí chegava o filme, você pegava o filme, levava para casa, colocava no videocassete e ia assistir. E na hora que você ia devolver, o que é que você tinha que fazer? Rebobinar a fita do videocassete. Então você ficava rebobinando a fita do videocassete para esperar, para devolver na locadora. Você percebeu o tanto de tempo? A gente tinha uma vida que treinava a gente a esperar. Hoje não, o adolescente não vive isso. Esperar para ele é profundamente angustiante. Porque nada ele espera. E aí, quando ele está sofrendo, a gente está vendo aí surtos coletivos de crise de ansiedade. Isso vem de quê? De uma geração fraca? Não, vem de um contexto muito complicado. De um estilo de vida muito complicado. Muito complicado. Eu gravava fita para ouvir música e eu ficava com o play, o rec e o pause apertado, com a fita dentro, na rádio passando. E aí você ficava esperando a hora de chegar a música que você quer gravar. Aí quando você começava a gravar, o cara começava a música, aí o cara dizia FM, aí tu voltava de novo, esperava. Você ligava pedindo a música para gravar a música, se você quisesse escutar ela de novo. Hoje está tudo na mão, a gente fazia, está tudo mais fácil, está não. Está não, porque os adolescentes estão vivendo numa velocidade e numa gama de informação muito grande. Na época, eu já vivia uma inadequaçãozinha com a escola. Mas hoje está muito mais complicado isso. Porque a escola não mudou quase nada. Olha a escola que meu pai estudou, que eu estudei e que os meus filhos estudam. Mudou o quê? Absolutamente nada. É um ensino de conteúdo, as pessoas sentadas, com tarefa para casa, o tempo de estudo. Não mudou praticamente nada. No máximo, coloca lá uma lousa que faz luz, ou bota algum negócio, mas o método é o mesmo. Esses moleques vêm numa velocidade, estou vendo isso lá em casa.
Os meninos estudando e vendo coisa, e o tanto de informação que eles têm, e vai para a escola receber informação numa velocidade assim, ó. A inadequação é muito grande. Então não é uma geração de mimimi. Se brincar, eles são mais fortes do que a gente. Eles são menos preconceituosos do que a gente. Eles têm uma sensibilidade com algumas coisas que nós nunca tivemos. O bullying que a gente sofria, né? Dizia, na minha época tinha, o nosso bullying acabava quando tocava a sirene. Acabava, a gente ia para casa, acabou. Era 4 horas só. O bullying hoje está nas redes, é 24 horas. O acesso a conteúdos ilícitos, acesso à pornografia, tudo que você possa imaginar, a gente tinha muito pouco. Dava um trabalho doido. Hoje, está tudo na mão. Então, sabe o que eu vejo? Que, mais do que nunca, esse texto, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele é necessário. É tão simples, mas o desafio é tão maior. Eu fico olhando para os meus filhos, fico olhando para a minha época e dizia, eita, era muito mais fácil. E a gente vai dizer que a gente é a geração forte. A gente não aguentava isso aqui, ó, que eles aguentam, se a gente estivesse vivendo isso naquela época. É outro contexto, é outra realidade. Mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e fará. Mudou o contexto? Mudou. Está mais difícil? Está. Mas continua essa verdade sendo uma verdade de impacto na vida de um adolescente de hoje. Como ela é uma verdade de impacto na vida de todos nós? Porque muito do que eu falei aqui é só adolescente que vive? Todos nós estamos sofrendo com isso. Todos nós estamos vivendo com a nossa mente acelerada. Todos nós estamos com excesso de futuro. Crise de ansiedade é o quê? Excesso de futuro. É futuro demais, é futuro incerto, é futuro de todo jeito, de qualquer jeito, o tempo todo mudando. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O outro texto, que é no conceito de que Deus ele não apenas cuida do nosso futuro, mas de que esse Deus ele tem uma vontade para a vida da gente, são 2 textos que marcaram muito minha adolescência. Um é Filipenses 2,13, que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. E Romanos 12,2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas a parte que mais me marcou sempre como adolescente foi para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu lembro da gente sentada assim com os adolescentes, e quando eu liderei adolescentes, eu não era jovem, eu era adolescente. Então a gente estava sentado assim, nós adolescentes, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura diferente nas igrejas de uma forma geral, né? A gente tinha os adolescentes que cuidavam dos próprios adolescentes, né? Então o líder de adolescentes era um adolescente que cuidava dos adolescentes. A gente confiava muito mais, assim, era muito menos zelo, menos cuidado, era solto, era geração solta. E aí eu lembro da gente sentado, de reunir em cima desse texto, eu disse, pessoal, e chegamos junto ao momento, Deus tem uma vontade para a gente, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Ele é o Deus que opera em nós, tanto o querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu lembro até da expressão que dizia, nós estamos com a faca e o queijo na mão. A gente tem um Deus caminhando com a gente, esse Deus conhece a gente, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, a gente pode buscar essa vontade e Ele vai operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ainda tem outros textos, né, que na época eu estou falando só os que na época me chamou muita atenção. É o conceito de Romanos e Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. É graça sobre graça de Deus na vida da gente. Existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Isso foi muito forte na minha vida. Foi muito forte na minha vivência de adolescente, de buscar essa vontade de Deus para a minha vida. De buscar essa vontade,
sabe, crendo que ela é boa, que ela era boa, perfeita e agradável, e que esse Deus estava ali, operando em mim o desejo de viver essa vontade, como efetuar também disso tudo na minha própria caminhada. A consciência de que eu não estava escolhendo ou tendo que fugir do errado que era bom e me apegar ao certo que é ruim. Porque muitas vezes essa compreensão que nós temos, mas está equivocada. De que o errado é bom e o certo é o ruim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E de que, como adolescente, crer nisso e querer buscar isso para a minha vida, me levou a uma construção de vida, sabe, muito guardada por esse desejo e por esse efetuar de Deus na minha vida. Deus não está comprometido com aquilo que é certo. Deus está comprometido com aquilo que é bom. E aquilo que é certo só é certo porque é bom. Aquilo que é errado porque é morte. Deus está comprometido com aquilo que é bom. E como foi importante como adolescente entender que o caminho que Ele tinha para mim, a vontade dEle para a minha vida, era boa, perfeita e agradável. E que eu precisava buscar experimentar essa vontade. Experimentar essa vontade. E viver essa vontade de Deus na minha vida. E buscar essa vontade em oração. Tem alguns adolescentes aqui, galerinha. Ora por essa vontade, pede a Deus que ajude você a entender qual é essa vontade dEle para a tua vida. Porque vale a pena viver segundo a vontade de Deus. Vale a pena descobrir essa vontade de Deus para a nossa vida e viver essa vontade na vida. Quem está falando com vocês é um cara de 46 anos, que com 16 anos, há 30 anos atrás, olhou para esse Deus e disse: Deus, eu quero viver essa vontade, me ajuda e me ensina. Isso quer dizer que eu nunca errei, que eu nunca fiz besteira, que eu fiz tudo segundo a vontade de Deus? Não, mas eu queria viver a vontade de Deus e sabia que esse Deus tinha uma vontade que era boa, e que a gente precisava buscar essa vontade para viver essa vontade na vida da gente. Isso não é só para adolescente, né, meu povo? Existe uma vontade de Deus. Aí não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, mas pela renovação da nossa mente, a metanoia, sabe, da nossa relação com Deus, a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida da gente. Eu lembro desse dia, era ingenuidade de certa forma, porque a gente olhava um para o outro assim e dizia: mas a gente está com a faca e o queijo na mão. Se Deus tem uma vontade, essa vontade é boa, Ele quer operar em nós essa vontade, tanto querer quanto efetuar. A gente não tem como dar errado, não. Só que não é bem assim, né? Porque tem todo o livre-arbítrio da gente, que estraga muita coisa que Deus quer fazer na vida da gente, tem todas, tanto que no meio do caminho, quantos se perderam, né? Quantos se perderam? No meio do caminho, quantos se afastaram completamente, né, de buscar essa vontade, ou em uma perspectiva simplesmente que estava entre o certo e o errado, se revoltaram. Não estou entre o certo e o errado, eu estou entre o bom e o ruim. Estou entre o bom e o ruim. Aquilo que é errado porque é ruim. É errado porque traz morte. É pecado porque é o alvo, e o alvo é a vida. E tudo aquilo que traz morte é pecado. Tudo aquilo que gera destruição e separação é pecado. Tudo aquilo que gera afastamento, que gera morte, quer seja na nossa interioridade, nas nossas relações, quer seja nas nossas estruturas sociais, é pecado, é errar o alvo. E é por isso que é errado, é porque é ruim, é porque mata, é porque destrói, é porque afasta, é porque machuca, é porque é injusto, é porque gera morte e gera dor. É por isso que é pecado. É por isso que é por isso que deve ser abandonado. E deve-se buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Mas tem uma outra coisa que foi muito forte na minha vida aqui como adolescente, que foi o chamado, né? Que foi essa coisa assim: eu tenho uma missão para você. Esse senso de missão. Que eu hoje entendo que isso não é para alguns, isso é para todos. E eu lembro, eu estava lá em cima, na União de Adolescentes. Como é que funcionava a União de Adolescentes? A gente tinha o culto às 20 horas no domingo, e às 18 horas a gente tinha a União de Adolescentes, que eram os adolescentes que se reuniam antes para ter esse momento à noite. Tinha a escola bíblica de manhã,
Tinha um culto 10h15, a escola bíblica 9 horas. Aí à noite tinha 18 horas a união de adolescentes e às 20 horas a gente tinha o culto da noite. Então a gente tinha essa programação que era a união dos adolescentes, que funcionava à noite às 18 horas. E sempre tinha um momento que vinha alguém e falava alguma coisa para a gente. Vinha falar sobre vocação profissional, vinha falar sobre a vontade de Deus. E um dia, a minha irmã, Andréa, que era conselheira dos adolescentes, ela foi dar a palavra nesse dia. E ela falou nesse texto de Lucas 18, de 28 a 30. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, e não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Esse texto, ele ardeu no meu coração de uma forma que os meus sonhos era ser empresário, era ser rico. Eu tinha muito sonho de ser rico. E quando esse senso, a minha briga para entregar a minha vida assim, de fato, para viver para o reino, era uma briga de muita renúncia. Porque eu sabia que rico eu não ia ser. Pelo contrário, teria que estar disposto a passar muita necessidade, se fosse o caso. Não foi o caso. Não foi o caso. Desenvolvi sempre meu ministério em igrejas que honram de forma digna, né, e com bom sustento, né, os seus pastores. Mas rico não. Em igreja batista não. Não dá para ficar rico em igreja batista. Não tem nada a ver. Nem que queira, ele não consegue, dentro de uma igreja batista. Então eu precisava renunciar a isso, eu precisava renunciar a uma carreira. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Com 15 anos eu trabalhava já 2 expedientes, estudava à noite. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser empresário. E Deus chega e diz: larga. Larga. Larga e vai fazer o que eu tenho para ti. E não existe nenhum chamado que não tenha um largar. Pode ser pastoral, pode ser para ser pastor, mas qualquer chamado para a vida da gente, para a gente poder viver o nosso chamado na nossa profissão, na nossa casa, na nossa família, existe sempre uma renúncia. Não tem como não ter essa renúncia. E uma coisa muito forte que a gente viveu aqui como adolescentes. Tanto que naquela época nós tivemos várias pessoas, e algumas de dentro desse próprio Ministério de Adolescentes, que foram para o ministério, e alguns, não todos, mas estão no ministério até hoje. Mas uma coisa muito forte de chamado, de viver, sabe, de impactar a vida de pessoas, de ser luz, de ser sal, né, de impactar o mundo, de transformar o mundo, de sermos luz onde nós estivermos, como luminares neste mundo que está em trevas. Era muito forte isso, muito forte isso. Isso continua pulsando. Continua pulsando, as renúncias continuam existindo, né, porque nunca vai deixar de existir. Mas como é importante, como foi importante para mim estar dentro de uma igreja onde se respirava essa consciência, estar participando de um corpo vivo que respirava isso e ter a oportunidade de, num momento muito simples, minha irmã falando, né, nada muito preparado. Minha irmã devia ter, eu tinha 16, a minha irmã tinha 20. Minha irmã tinha 20, a conselheira de adolescentes tinha 20 anos. E esse impacto, sabe, da palavra de Deus, de um Deus que vem e diz: larga e me segue. São as 3 coisas que eu falei, né? Um é um Deus que cuida do nosso futuro, um Deus que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a vida da gente, e um Deus que olha para a gente e diz: larga e me segue. Eu não sei o que significa para você seguir a Jesus, e o que é que você precisa largar para seguir a Jesus, mas existe sempre algo a ser renunciado e a ser largado, se nós quisermos seguir a Jesus. Isso não significa que você precise ser um pastor, mas de que existe um chamado de Deus para a tua vida, e Deus quer usar a tua vida. Os adolescentes que estão aqui, galerinha, o mundo está bem difícil.
Calma, calma. Vocês têm um Pai do céu que cuida de vocês. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele. O mais Ele vai fazer. Calma. Segundo, são muitos os apelos e são muitas luzes. Existe uma vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Busca ela. E terceiro, Deus tem algo que Ele quer fazer através da tua vida, que não tem a ver só com a tua vida, tem a ver com a vida de outras pessoas. Então busca isso. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para essas coisas, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida também. Amém? Vamos orar? Queria que você baixasse a sua cabeça. Se você é adolescente, ora por tudo isso. Se você não é adolescente, eu queria que você agora orasse pelos adolescentes. Que você orasse pelos adolescentes desta igreja e pelos adolescentes de uma forma geral. Ora por eles. E agora ora por você. Ora por você nesse momento. Que você continuasse de cabeça baixa. E eu queria ler esses textos para você. Você continuasse de olho fechado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que continua falando conosco, que continua quebrantando os nossos corações, que continua acalmando os nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos orienta, que nos revela a Tua vontade. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos chama, que nos convoca, que nos envia, que nos capacita. Continua, Senhor, agindo no meio de nós. Continua, Pai querido, fazendo com que esta palavra e a vivência em comunidade de fé continue impactando profundamente a vida de muitas e muitas pessoas. Impacta a vida de cada um de nós e nos conduz segundo a Tua vontade. É a oração que fazemos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.